A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, segunda-feira, está iniciando mais uma semana. Pedimos a Deus que nos abençoe. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Estamos também com o nosso bazar aberto de segunda a quinta-feira na Casa Espírita Maria de Nazaré, de 13h30 às 16 horas. A casa fica na rua Diogo Álvares, número 133, que é a rua da Praça do bairro Benfica, com saída para Nova Era. Prestigie o nosso bazar. Eu aproveito para mandar um abraço muito carinhoso, super especial ao meu grande amigo Agesus. O Agesus passa por um problema temporário, familiar, mas tudo passa, meu querido. Então nós pedimos aqui no programa as bênçãos do céu em forma de luz para você, toda a sua digníssima família, e que brevemente todos possam estar sorrindo novamente, porque a Terra é uma grande escola de aprendizagem. Nós somos todos alunos e às vezes, para aprendermos um pouco mais, precisamos passar por certas dificuldades. Como eu disse, os problemas também são temporários. Então, mais uma vez, a Jesus, que Deus abençoe, ampare a você e toda a sua digníssima família. E a nossa gratidão pelo carinho que você deposita no nosso programa. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Guaraci Silveira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite, ouvintes do programa Espiritismo está no ar. Agora vamos estudar as lições superiores da vida, né, Pedrosa? Que a gente possa aproveitá-las. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Guaraci, é isso mesmo. Nós vamos estudar a prática do bem. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, é bem importante quando dissestes na cruz: ó Deus nosso Pai, em vossas mãos entrego meu espírito. Aquele momento, Senhor, representa para a humanidade o momento individual, porque a humanidade, para dizer isso, vai demorar um pouco. Mas individualmente podemos fazer esta mesma oração: Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Neste momento, o filho reconhece o pai. E o pai, que já reconhecia o filho, o abraça longamente, indicando-lhe o caminho a ser seguido. Então é preciso um momento de dizermos: Pai, em vossa mão entrego o meu espírito, porque aí sim a dinâmica será exatamente a necessária para o volume superior da nossa evolução. Enquanto estivermos entregando o espírito para situações mundanas, infelizes aqui, nós estaremos presos nas teias desse mundanismo terrível, fétido e às vezes inconclusivo em todas as nossas decisões. Agora, quando dissermos para Deus que aqui estamos
como filhos, estaremos reconhecendo o nosso Pai. Pensemos seriamente nisso e façamos a nossa parte numa atitude benéfica a todos nós. Que assim seja. Estamos apresentando o Espiritismo Está no Ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre a prática do bem. A prática do bem é a confiança em Deus, o esclarecimento pelo estudo, o trabalho constante no bem, tudo isto com o amparo da prece, preservar-nos do assédio de entidades que, em nome de velhos propósitos de vingança ou por simples perversidade, procuram dificultar a nossa ascensão. Recordando mais uma vez um dos ensinamentos de Jesus, quando ele disse: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então, esse vigiar é importante, e a oração também, porque nos livra do assédio dessas entidades malsãs, essas criaturas que, ou por instinto malévolo, ou por vingança realmente dos nossos equívocos do passado, tentam de todas as maneiras nos influenciar negativamente. Então, quando você está sempre em oração, está protegido, com o amparo da espiritualidade maior, batendo à porta dos que sofrem para levar-lhes a mensagem consoladora do Evangelho e o socorro de nossas mãos, encontraremos um dia a resposta do céu aos nossos anseios de libertação. Sendo livres para a escolha, acharemos sem dúvida o que buscarmos. Aquilo buscais e achareis, ou seja, um dia encontraremos para a nossa ascensão e libertação também desse casulo que nos prende à terra, porque o espírito cada vez mais adiantado ou evoluído, ele já sente uma necessidade de uma liberdade maior. Normalmente no final da sua existência corporal ele já está querendo partir para uma vida espiritual. E ninguém despreze a tua mocidade. De modo geral, podemos dizer que os jovens espíritas da atualidade são almas experimentadas na sublime oficina do serviço evangélico. Jovens na atual encarnação, mas espíritos talvez milenares, com muitas oportunidades de ida e vindas aqui no planeta. Almas, pois, que respondem pela construção do mundo melhor, ou um mundo melhor do amanhã. Formularam, sem dúvida, as mais edificantes promessas regenerativas nas divinas assembleias, que preparam o retorno aos planos purificadores de milhares de tarefeiros. Então lá nós comprometemos na espiritualidade que regressaríamos à Terra, uma das escolas do Evangelho e seguidores da doutrina espírita. Essa pleiade de entidades que voltam ao cenário da Terra precisa de ser despertada para o combate contra as forças destruidoras que ameaçam sufocar os bons sentimentos, retardando assim a evolução. Não foi por casualidade que surgiu em todos os recantos do Brasil, pátria do Evangelho e coração do mundo, esse movimento renovador das mocidades espíritas cristãs, esse sopro dinâmico e consciente que tende a operar em bases evangélicas extraordinária revolução nos costumes da sociedade odierna. A importância de levar a criança para a evangelização, mais tarde o jovem vai fazer parte da mocidade espírita, já vai moldando seu caráter dentro de um preceito cristão verdadeiro. Não constitui um acidente na terra de Santa Cruz esta juventude em marcha, juventude que estuda e trabalha aprimorando a inteligência e o coração. E às vezes ficamos surpreendidos com alguns jovens palestrantes e que parece que eles têm uma experiência de seculares realmente, porque você percebe o conhecimento, uma bagagem que esse espírito traz. Jovem, como eu disse, na atual encarnação, mas com muitas experiências vividas dentro do cristianismo. Tem uma facilidade muito grande de oratória. Os tempos estão realmente chegados. Os ministros divinos, sob o amoroso comando do anjo Ismael, trabalham infatigavelmente nos planos superiores, inspirando os ceareiros encarnados na preparação do terreno. Então ele faz uma referência aqui a Ismael, esse ser importante para o Brasil, por isso que ele foi chamado esse anjo. As responsabilidades se estendem igualmente aos jovens. As tarefas da mocidade espírita em face do mundo, em face do futuro, estão ampla e claramente definidas. Os labores evangélicos e doutrinários não comportam mais o indiferentismo, a dubiedade, a vacilação.
O momento é de luta, luta de renovação íntima. É hora de trabalho, trabalho fraternal. Nós estamos vivendo um período difícil da humanidade, esse período de transição, no século XXI, vivenciando guerras bélicas, saímos recentemente de uma pandemia, enfim, problemas difíceis para a humanidade, mas são lutas renovadoras, necessárias para o nosso aprendizado enquanto encarnados. E tem um jargão, popular que diz assim, que não existem vitórias sem lutas. Então, cabe a todos nós lutarmos, principalmente para a nossa melhoria íntima. E não se diga impropriamente que a tarefa pertence e cabe apenas aos servidores adultos. Não, para todos, como eu disse, desde tenra idade, já coloca a criança lá na escolinha de evangelização para ele tomar os primeiros contatos com as luzes do Cristo. Com o nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir continuamente, preceituado pela doutrina, o conceito de idade física cede lugar ao conceito universal de idade espiritual. Não é? Jovem na atual encarnação, mas um espírito milenar, um espírito já velho, experiente. Se o tarefeiro mais velho dispõe da bênção da experiência adquirida no labor fecundo, possui o moço entusiasmo que, bem dirigido, opera prodígios. O jovem espírito operoso e sensato não é simplesmente uma promessa, mas uma afirmação. O vigor físico, a saúde, o idealismo, as esperanças, tudo isso constitui a muralha granífica capaz de destroçar a ideia de que a mocidade não está em condições de cooperar ao lado dos mais velhos na construção das bases do mundo feliz de amanhã. Então, a palavra evangélica ou espírita, semeada pela juventude, será a chama abençoada que iluminará o porvir. E eu já participei de grupos dessa juventude espírita, a reunião, por exemplo, de várias casas que no final do ano reuniam todas as mocidades, e você vê aqueles jovens engajados realmente, São criaturas dedicadas ao movimento espírita. Muitos trabalham na campanha do quilo na rua, pedindo o quilo de alimento não perecível para as pessoas carentes. Outros trabalham em outras áreas dentro da casa espírita. Então você fica emocionado de ver pessoas jovens, mas com muita dedicação e realmente trabalham no movimento espírita. E esse trabalho, Pedrosa, só enaltece as pessoas, porque agir em nome do bem, coloca-nos numa posição assim, bem acentuada, de uma resposta para a vida. Olha, eu estou agindo na vida de acordo com o que a vida espera de mim. Então a vida dialoga conosco o tempo todo. Já viu quando você quer uma coisa, a coisa não acontece? É porque a vida não te liberou ainda. Porque não é bom para você, não fará parte das suas necessidades do momento, Então, o que acontece com a vida? A vida, ela é a nossa parceira. Então, se você quer muito uma coisa, a coisa não chegou, ou está difícil de chegar, não avance. Não busque recursos escusos para conseguir aquilo. Você quer um automóvel novo. Muito bem, meu carro já está velho, eu quero mais novo. Então a vida vai conversar com você. Você tem condições de comprar um carro novo? De pagar os custos de impostos? De pagar a mecânica, porque fica mais caro? Você tem condições? Aí você tem que responder sim ou não. Se você tiver, tudo bem. A vida vai te oferecer recursos. Agora, se você não tiver, ela vai te segurar para que você não cometa erros, para que você não avance naquilo que você não pode. Eu tenho um amigo que é corretor de imóveis, e um dia ele estava conversando comigo, a gente estava almoçando, ele estava me dizendo o seguinte, que quantas pessoas chegam lá querendo comprar uma casa, às vezes mostra a casa para a pessoa, mas na hora, o apartamento, a casa, mas na hora de fechar o negócio, o próprio corretor diz, se você não tem condições de comprar essa casa ou esse apartamento, ele mesmo aconselha, cuidado, você vai entrar num campo muito perigoso, você está muito na ilusão, na emoção. Então precisamos saber o que de fato nós podemos realizar, porque na essência Deus não desampara filho nenhum, mas o filho tem que entender qual é o amparo que chega para ele naquele momento. Às vezes o amparo é uma coisa que ele precisa mais simples, para que ele possa alavancar
o seu progresso espiritual. Às vezes muita facilidade nos distancia dos bens maiores da vida. Então, quando o sujeito trabalha no bem, ele está sempre agindo a favor da correnteza da vida. Vamos pensar que o vigor e eficácia serão tanto maiores quanto maiores e mais positivos forem os exemplos do jovem no trabalho com o mestre. Então, essa juventude que está aí tão portentosa, tão sábia, né? Os jovens hoje já vêm com uma estrutura diferente, né? Um conhecimento maior, que precisa se engajar nesse caminho do bem. Sabe, deixar essa brincadeira de bebidas, de drogas, né? Quantas vezes no amanhã do dia seguinte eles vão chorar a noite mal vivida nos ambientes que eles procuraram. É preciso tomar cuidado, sabe, porque a juventude passa muito depressa e ela não pode levar sequelas, né, para o futuro. Tem pessoas, gente, que estão um frio imenso e a pessoa está em manga de camisa, achando que é muito forte, que é resistente ao frio. Não façam isso. As suas células estão trabalhando ardorosamente para te manter aquecido, enquanto isso elas estão perdendo a vitalidade delas, o trabalho delas, que é de trabalhar naturalmente. Então elas vão lutar para manter o seu corpo aquecido, enquanto que você pode fazer isso e tranquilizar suas células para que elas sejam suas parceiras. Aí quando chega lá na frente, vem uma pneumonia, uma tuberculose. Por quê? Porque você insistiu muito, você usou muita energia celular para te proteger naquele momento que você podia se proteger. E agora elas não têm mais condições de segurar um avanço de uma bactéria, né, de um agente externo qualquer, e está você aí, preso numa pneumonia, preso na tuberculose ou outras doenças, né, que possam te perturbar até levar você para o mundo espiritual em hora antecipada. Né? Então precisamos tomar cuidado, gente. Não vamos querer enfrentar a vida de maneira desastrosa, né? E o jovem precisa saber disso, muito mesmo. Cada copinho de cerveja que a pessoa toma é 5 minutos a menos de vida que ele tem. Vale a pena? Ah, mas essa vida aqui é muito ruim, mas é que você precisa. E você lutou muito para estar aqui, mas muito mesmo. Não foi brincadeira. Você teve que ter um concurso de amigos espirituais que intercedessem a seu favor. Então não queira dar uma de uma pessoa inexperiente e falando coisas frívolas. Não faça isso. O Espiritismo está aí para nos explicar tudo com muita clareza. Tá? A vida é bem mais interessante do que a gente pensa. Ela é bem mais complexa. Ela é bem mais profunda. Ela é bem mais fabulosa do que a gente possa imaginar. É indispensável que tanto o moço quanto o velho, ao lançarem mão à charrua evangélica para a grandiosa tarefa de regeneração da humanidade, fiquem em condições de pregar exemplificando. Isso aí, exemplificar sempre, não adianta falas, né? Falas sem obras não vale muito, né? Porque você tem que convencer, e convence exemplificando. Já disse alguém com inteira propriedade que a missão do próprio Cristo teria sido nula se ele não houvesse dado de tudo quanto ensinou o mais vivificante exemplo. Né? Depois é preciso a gente estudar a vida de Jesus, analisar como foi a vida dele, uma vida de total entrega, né, ao bem da humanidade. As suas lições não teriam atravessado os séculos se ele não fizesse isso. O conceito se aplica com absoluta justeza aos que desejam continuar com o mestre na sua divina obra. Então o moço espírita, procure, né? Você, moço espírita, e também outros moços, né, de outras religiões, não importa. Importa que somos filhos de Deus, buscando o mesmo objetivo que é chegar ao Senhor Jesus, né? Então todos os moços procurem, portanto, realizar sinceramente a tarefa preliminar da autorregeneração. Você, moço, moça, veja o que te move a alma, o que te faz grandioso ou grandiosa, o que te põe em evidência, e analisa se aquilo é bom para você de fato, se aquilo te eleva espiritualmente, porque às vezes você pode ter uma elevação social imensa, mas não tem elevação moral, não tem elevação espiritual. Busque desenvolver através da luta constante os sentimentos e as virtudes do bem, da moral e da sabedoria.
valores que dormitam potencialmente no espírito imortal, como resultante lógica das conquistas elevadas do ser humano no passado desconhecido. A gente não tem ideia do que nós fizemos lá no passado. Graças a Deus que temos esse esquecimento temporário. Muitas pessoas não entendem o valor do esquecimento temporário. Mas se a gente lembrasse de tudo que fizemos, com a nossa pouca evolução espiritual que temos ainda, se nós soubéssemos que o nosso pai, ou a nossa mãe, ou a nossa filha foram nossos algozes do passado, dificilmente a gente conviveria bem com eles. Então o esquecimento do passado é uma dádiva de Deus para que a gente possa evoluir com tranquilidade. Às vezes eu não sinto bem perto de um irmão, de uma irmã, então eu já sei, alguma coisa ruim aconteceu entre nós. Então vamos transformar isso para o bem. Então isso é que nos alavanca a vida. Então você, jovem, que está começando aí a encarnação, lembra que você já viveu muitas outras encarnações e que você já tem muitos afetos construídos nessas encarnações passadas e que agora alguns deles retornam ao seu convívio. Então observa se esse afeto te fortifica, te engrandece ou não. Se isso não acontecer, é o teu grande momento de fazer com que isso aconteça. Os nossos afetos, como diz Pedro, né? Fazei amigos quanto antes. Então, quanto mais amigos eu tenho, quanto mais pessoas gostarem de mim, mais eu sinto essa frequência positiva em mim. Um dia desses, um amigo estava me contando que ele recebeu uma ligação, né, de um outro amigo dele que perguntou: você está em casa? Ele falou: não, tive que sair. Porque é o seguinte, eu fui ao sítio e eu trouxe para você algumas frutas. Eu queria te entregar, mas eu te entrego depois. Então ele estava me contando que ele estava no sítio, na propriedade dele, e lembrou dele. Você imagina que coisa bonita que é isso? Um amigo lá na propriedade dele, fazendo as coisas necessárias lá, e lembrar do outro amigo que está aqui longe. Eu vou levar isso para o meu amigo. Meus irmãos, isso tem um valor espiritual muito grande, muito bonito, né? Quando a pessoa está viajando, que ela, num turismo, por exemplo, que ela lembra do amigo: eu vou levar uma lembrança para o meu amigo, para minha amiga. Isso não tem preço, minha gente. Isso é um valor incomensurável. Então, precisamos entender a vida assim. Se não é justo aos mais velhos desprezar dos jovens a mocidade, estuante de energia e idealismo, então muito menos razoável será o próprio moço menosprezar o patrimônio que a divina bondade lhe concedeu. O fato de estar no corpo físico, de retornar para o corpo físico, é uma extrema bondade de Deus. O Espírito Emmanuel, né, que trabalhou, o mentor do Chico Xavier, ele dizia o seguinte, que uma reencarnação é quase como se fosse um perdão de Deus. É claro que Deus não precisa perdoar ninguém, né? Deus não fica mal com ninguém. Nós é que ficamos uns com os outros, por isso tem essa necessidade do perdão. Então, quando Deus nos oferece uma nova oportunidade, significa que Ele está confiando em nós, está querendo que a gente possa continuar nessa luta gigantesca, mas extremamente benevolente da evolução. Pensemos nisso, meu jovem, pensemos nisso, o ser adulto, a criança um tanto menos, né? Mas o adolescente, o jovem, o maduro e o idoso. Isso precisa ser colocado para os nossos avanços conscientes na vida. Não é só viver, é viver conscientemente. Não é isso, amigo? Com certeza, viver com consciência. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O primeiro bebê. E tudo aconteceu assim. Aquela menina se transformou em mulher e deu à luz. Ao ter nos braços o pequeno nascido, ficou um tanto apreensiva. Daria conta do recado? Conseguiria ser uma boa mãe? Ela se preparara ao longo dos meses da gravidez, lendo, frequentando cursos. Também ouvira múltiplas recomendações de amigas que tinham seus bebês, de sua mãe, das tias. Eram tantas coisas, e por vezes até controversas,
porque ela se sentia quase aturdida. Segurando a sua preciosidade tão pequenina nos braços, se perguntou se ele saberia que ela não tinha a menor ideia do que realmente deveria fazer. Era seu primeiro bebê. Tudo era inesperado. Os livros falavam de tantas coisas. Mas quando ele chorar, como iria identificar qual era realmente a sua necessidade? Como poderia saber se era fome, desconforto, se apenas desejava ser aconchegado junto ao coração materno, que ouvira dia a dia durante meses? E o primeiro banho? Teria habilidade suficiente? Não o deixaria escorregar na banheira? Não deixaria que água ou shampoo agredissem seus olhinhos? E a temperatura da água? Acertaria? As primeiras mamadas, a troca da fralda, o vestir de acordo com a temperatura ambiente, nem de mais, nem de menos. Ela era uma profissional habituada a gerir uma empresa com vários funcionários, muitas ações. Sabia ser multitarefa sem problema. Mas agora, esse príncipe que trazia nos braços a colocava em quase pânico. Era a joia mais preciosa que jamais pensara poder amar tanto. Não poderia decepcioná-lo, não lhe oferecendo o apropriado tratamento, ideal para um nobre do trono da sua afeição. Então, lhe sussurrou aos ouvidos: pequenino ser que Deus mandou para minha vida, alma querida que aceitou vir aos meus braços. Acredite, eu desejo ser a melhor mãe do mundo. Porém, acho que errarei muitas vezes. É possível que de início não consiga entender todos os seus gestos, suas caretas, seu choro. Tenha paciência comigo. Desejo sinceramente fazer o melhor. Vou cantar doces canções de ninar para você. Não tenho a voz de uma grande artista, mas sou afinadinha, e meu amor superará qualquer nota melódica inapropriada. Cantarei baixinho para o seu coração, para seus ouvidos. E vou lhe dizer que sei assar biscoitinhos deliciosos. Assim que você estiver maiorzinho, vai adorar. Sei montar barraca dentro de casa para os dias de chuva. Brincaremos de acampamento. Poderemos fazer piqueniques em plena sala quando o vento lá fora estiver castigando a natureza no inverno. Vou deixar que você tenha seu animal de estimação quando o queira. Claro que você precisará cuidar dele. Dar água, dar alimento, dar-lhe carinho. Vou aprender os nomes dos seus amigos imaginários para poder compartilhar das suas brincadeiras. Quando você for para a escola, colocarei bilhetinhos de amor na sua lancheira e entre seus livros. Um segredinho. A melhor qualificação para eu ser sua mãe está no fato de eu poder compartilhar esse privilégio com o melhor homem do mundo, seu pai. Deus sabe mesmo fazer as coisas, não é, meu filho? Nós amamos você. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, a bondade é um pequeno esforço do dever de retribuir com alegria todas as dádivas que o homem frui, sem dar-se conta, sem nenhum esforço, por automatismo, como o sol, a lua, as estrelas, o firmamento, o ar, as paisagens, a água, os vegetais, os animais, porque no interior do diamante bruto e escuro, informe, fulgura uma estrela que aguarda ser arrancada a golpes de cinzel e lâminas lapidadoras. Não há ninguém que não possua bondade interior. Há, nos refolhos da alma, a presença de Deus como luz coagulada, aguardando os estímulos a fim de brilhar com alta potência. Portanto, todos nós trazemos adormecidos valores morais que precisam ser despertados através da luta constante, da lapidação. Chegaremos um dia à condição
de seres angelicais, destinação de todos nós. Muita paz, que Deus nos abençoe. Meu querido irmão Guaraci, suas despedidas. Pedrosa, eu deixo meu abraço carinhoso aqui para todas as pessoas que estão conosco, nos ouvindo, que a gente continue, né? Isso aí é o projeto divino em nós, que cada um busque o seu projeto divino e siga. O meu abraço para o Sebastião, o Toninho lá da padaria, Madri, e todos aqueles que nos ouvem. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus. Boa noite para você, Guaraci, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu, pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.